Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. A vocês que nos assistem essa manhã, é motivo de alegria estarmos na presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Para Deus não existe o culto virtual, existe o culto espiritual, o culto racional. E estamos aqui essa manhã para isso, para prestar um culto racional, onde se acercaremos da palavra do Senhor. Para essa manhã, irmãos, fazemos menção da lição número 7, a qual tem o título Confiança em Tempo de Aflição. Amém, irmãos? Já agradeço ao Senhor pela vida dos nossos pastores, o pastor Saulo, o pastor Nísio, o nosso superintendente, que nos confiou essa aula de hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. A você que tem a lição, irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 56, versículo 11. Salmo de número 56, versículo 11. Desejando todo dia, no dia em que eu temer, confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos contra mim maquinam o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contastes as minhas vagueações, as minhas peregrinações. Põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Amém, irmãos? Confiança em tempo de crise. Estamos vivendo um momento, irmãos, e podemos atribuir esse mal ao mundo físico e ao mundo metafísico. Mas uma coisa é certa, é mal. Os dias são maus, mas nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus que não dorme. Nós estamos guardados. Quando nós fazemos menção, no versículo 4, quando nós estaremos aqui mencionando o primeiro tópico dessa lição, é algo interessante. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, nada temerei. Que me podes fazer um mortal? Irmãos, o salmista, quando ele escreveu esse salmo, e ele mandou esse salmo para o cantor Mor, porque dentro da nossa cultura judaica, os salmos são cantados. Uma boa parte dos salmos são prantos. E ele deu um título a esses salmos muito interessante. Ele intitulou esses salmos assim: A pomba nos terebintos distantes. O que ele quis dizer com isso? A pomba
nos terebintos distantes. Irmãos, o que é um terebinto? É uma árvore pequena, de tronco pequeno, nodoso. Ela não cresce mais do que 6 metros e muitas das vezes ela se acha isolada. Por isso ela é facilmente reconhecida no meio de todas e à distância. E ela é escolhida especialmente por conta de um detalhe, irmãos. Porque os beduínos, os peregrinos, escolhiam essas árvores pequenas e robustas para debaixo delas fazerem as suas orações. O que o salmista quis dizer com isso? A pomba nos terebintos distantes. É o que eu, você e o pastor Tarcísio estamos fazendo hoje, nessa manhã, pastor. Esse culto com pequenas pessoas, de uma forma isolada. Esse cantinho hoje na web é o nosso terebinto, onde nós estamos prostrados fazendo as nossas orações. Aí na sua casa, no seu quarto, no seu cantinho, no seu celular, é o teu terebinto, o teu cantinho de oração. O que ele quis dizer? Que por mais deserto que seja, por mais assolado que seja, haverá sempre um terebinto preparado para te acolher. Um cantinho, pastor Tarcísio, para nos acolher. E estamos aqui. Então, quando ele escreveu esses salmos, ele colocou esse título: A pomba nos terebintos distantes. Onde essa mensagem nos está alcançando agora, né, pastor? Nós somos aqui. Então, quando ele está ali no Salmos 4, que é o ponto de partida, o contexto dessa aula, em Deus, cuja palavra exalto, neste Deus. Quando ele coloca neste Deus, irmãos, é porque nós temos outras opções de adoração. Nós temos outras opções de deuses, mas ele fala é neste Deus, a qual eu exalto através da sua palavra. Ele não diz que através da religiosidade, ou através da liturgia, ou através do rito, não, através da sua palavra. E encontrar esse Deus, irmãos, é no meditar, é no ler a sua palavra. De que adianta o terebinto, se você não for conduzido até ele através da sua palavra? E ele diz aí: que me pode fazer um mortal? O que pode te fazer um mortal? Nós, como mortal, podemos dizer tudo. Se ele estiver armado, ele pode me ferir, ele pode até mesmo tirar a minha vida. Mas lá, no Evangelho de Mateus 10, 28, a palavra do Senhor vai nos dizer dessa forma: não temais o que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno, não somente o corpo, mas também a sua alma. Nesses dias de quarentena, muitos têm preocupado com o corpo físico, com o que há de comer, com o que há de beber, mas têm se esquecido de alimentar a alma. E quantas almas estão sendo tragadas, irmãos, nesse isolamento? Quantas almas estão sendo tragadas? Mas ele nos alerta: antes, porém, temeis aquele que pode fazer perecer no inferno, não somente o corpo, mas também a sua alma. Então, irmãos, quando nós fazemos menção dessa lição, confiança em tempo de aflição, é um despertar, irmãos. Essa aula, ela vai nos confrontar em quem nós temos crido.
Realmente temos crido? Vamos seguir. No versículo 6, ele vai dizer assim: ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de darem cabo da minha vida. Quantos irmãos estão nesse cerco? Quantas pessoas estão sitiadas, não apenas por conta dessa quarentena, mas estão sitiados, irmãos, por conta de uma vida espiritual perseguida, por conta de uma vida sentimental perseguida, por conta de uma vida familiar perseguida, por conta de uma vida profissional perseguida. Quantos não estão querendo o teu emprego? Quantos não estão querendo o teu lugar na tua casa? Nós, os escolhidos de Deus, somos perseguidos sim, somos afrontados sim, e torcem pela nossa morte dia e noite, porque o inimigo das nossas almas nos pede dia e noite, nos pede, irmãos, dia e noite. E Tiago escreve para nós uma palavra muito forte, que ele vai nos dizer dessa forma: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Quem é tu que julga o teu próximo? Essa aula, irmãos, é confronto. Essa aula é confronto. Quando nós falamos em quem nós temos crido, vamos voltar lá atrás. Quando Davi ficou sabendo da afronta que Golias fazia ao rei Saul e ao exército de Deus, que ele chega e diz: quem és tu, ó incircunciso, que afronta o exército do Deus vivo? Quem és tu para sentenciar o povo de Deus? Eu quero te dizer essa manhã, meu irmão, minha irmã, a sentença que está sobre nossa vida tem que vir de Deus, porque Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz. Saia debaixo da sentença que não te leva para a glória. Em quem nós temos crido? Tiago 4,12, guarda esse versículo no teu coração. Um só legislador e um só juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Este é Deus, é este pastor Tarcísio, é Ele que tem sobre a nossa vida a sentença de vida e a sentença de morte. É esse o texto, é esse o clamor do salmista nesse salmo, em quem nós temos crido. O cerco, irmãos, é uma realidade. O leão ruge tentando nos tragar, rodeando. Mas, irmãos, os anjos do Senhor nos cercam. Não dorme e não tosqueneia o guarda de Israel. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Em quem nós temos crido. Quando nós fazemos menção dessa lição, tópico 1, 2, o 2 e 3, o 2 e o 4, vai falar resumidamente isso aqui tudo. Davi foge de Saul, Davi foge dos filisteus, Davi teme por sua vida. Então, irmãos, são 3 fugas. Primeiro ele foge do rei, depois ele foge dos inimigos. A primeira fuga é da sua própria casa. Ele primeiro foge do seu próprio governante. Ele
foge do ungido de Deus. Saul era um ungido de Deus, irmãos. Depois ele foge de fato dos seus inimigos. Depois ele teme pela sua própria vida. Aí ele vai para o passo. O passo que a igreja precisa tomar. O passo do clamor. Misericórdia é o passo do clamor. A igreja precisa voltar a clamar. Ele já tinha identificado as suas 3 rotas de fuga. Por um caminho ele fugiu de Saul, pelo outro caminho ele fugiu dos filisteus, por outro caminho ele já estava fugindo de si mesmo. Vocês sabiam que na história de Davi, pastor Tarcísio, ele chegou a simular que ele estava doido, para o povo deixar ele quieto. Nessa própria lição vai dizer, Flávio José vai dizer lá, irmãos, que teve um momento que ele simulou loucura, para ver se o povo deixava ele quieto. Então, irmãos, para ele chegar no passo do clamor, irmãos, é misericórdia. Aí vem homem pelejando, os que te espreitam. Quem está na tua tocaia? O que você tem temido? Tem uma palavra de Deus para você nessa manhã. Salmo 121:3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Quem nos guarda é Deus. Quem tem te conduzido? Quem nos conduz? É os teus pés ou são os teus olhos? Quem tem te conduzido, meu irmão? Quem tem te conduzido, minha irmã? São os teus pés ou são os teus olhos? Eu quero te dizer algo essa manhã. Os que são conduzidos pelo Eterno não necessitam ver, apenas seguem pelo que crê. Não é assim que os cristãos são conhecidos? Somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Amém, igreja? Então nós não somos conduzidos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém, irmãos? Então é isso que é o diferencial, em quem nós temos crido e no que temos crido. Irmão, se vier a cura, amém. Se não vier a cura, amém. Mas nós continuaremos prosseguindo e seguindo para Deus, porque Jesus é o caminho e nós não podemos sair desse caminho. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança, porque Ele vem. Essa é a minha certeza. Ele vem. Quando fazemos menção dessa palavra, é lindo o que está escrito em Deuteronômio 8:4. Quando está escrito assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Não é os nossos pés que nos conduzem. Não é assim que diz o sagrado livro? Bem-aventurados os pés daquele que conduz a preciosa semente. Os teus pés não incharão,
a sandália dos teus pés não serão consumida, porque nós somos calçados com o evangelho que liberta, com o evangelho que cura, com o evangelho que salva. As tuas vestes não se envelhecerão. O que me chama a atenção nisso, irmãos, 40 anos tínhamos nós quando Moisés nos enviou para um lugar que não sabíamos, não conhecíamos. 40 anos depois, ainda temos o mesmo vigor do dia da promessa. É porque queima, é porque arde. A palavra do Senhor é uma chama contínua no altar. Ela tem que arder. Quando prosseguimos no tópico 3, confiança em tempo de crise, porque essa lição ela é muito gostosa. O tópico 1 e 2 é só introdução para o tópico 3, que é o título da lição. Confiança em tempo de crise. E é algo interessante, eu vou abrir o primeiro tópico. Somos peregrinos. Glória a Deus. Em Salmos 119, 19 vai dizer assim: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O que me chama a atenção nessa passagem, o salmista poderia falar: não esconda de mim o teu rosto, ó Deus, não esconda de mim, Senhor, o teu favor, não esconda de mim, ó Senhor, as tuas bênçãos. Não, ele vai dizer assim: não esconda de mim os teus mandamentos, porque os mandamentos de Deus são virtudes, e virtudes é vida. Enquanto muitos se escondem dos mandamentos de Deus, aquele homem tinha sede dos mandamentos de Deus, porque obedecer a Deus é se alimentar de vida, e vida em abundância. E Mateus, no capítulo 25, 44, vai trazer uma palavra que é fantástica. Vai nos dizer dessa forma: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou peregrino, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? E Jesus vai te dizer: quando fizeste isso ao menor dos meus pequeninos, fizestes a mim. Peregrino, estrangeiro nesta terra. Nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos daqui. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, 15, vai dizer o seguinte: não peço que os tire do mundo. Isso é o Filho falando com o Pai. Isso é Jesus falando com Deus. E sim que os guarde do mal. Houve algum pedido de Jesus para Deus que não foi atendido? Jesus fez apenas um pedido nessa oração: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Irmãos, nós estamos guardados do mal. Quando eu falo mal, irmãos, é o mal que pode fazer perecer
tua alma no inferno. Estamos sujeitos, sim, irmãos, às doenças, estamos sujeitos, sim, a toda a patologia que pode atingir esse corpo físico. Mas quando Jesus fala mal, ele abrange tudo. Ele foi direto. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Um único pedido: eles não são do mundo. Estão entendendo? Somos peregrinos nessa terra. Não somos do mundo, como também eu não sou. O próprio Jesus está dizendo, como também ele não é desse mundo. Versículo 17: santifica-os na verdade. Ele fala na verdade, na minha tradução, em verdade. Jesus vai afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele quer dizer, santifica-os em mim. Não é na religião, é em Cristo. Santifica-o em mim, separa-os para mim. É em Cristo, irmãos. Ser santo somente em Cristo, ser separado somente em Cristo. Então ele diz, separa-os em mim. Então quer dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele é a verdade, ele é o verbo. No versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós fomos enviados. Eu e você temos uma missão. Temos nós cumprido essa missão? Confiança em tempo de crise. O que é crise? Já estamos encerrando. Serei sucinto esse encerramento. O dicionário vai dizer, no mundo patológico, no mundo da ciência, é o momento que define a evolução de uma doença. É o que nós estamos vivendo agora, a evolução de um vírus. Estamos na quarentena, então o mundo está em crise, pandemia. Em outra área, distúrbio funcional de um órgão. Outra colocação também para esse nome crise: estado súbito de desequilíbrio ou desajuste nervoso, emocional, choro, manifestação repentina de sentimento. Vocês já viram o tanto de clínicas de apoio psicológico que se abriram esses dias? Psicoterapêuticos, psiquiátricos. Tudo isso, irmãos, a partir de algo chamado crise. Tem outra coisa, irmãos: tensão, disputa, conflito, grave desequilíbrio conjuntural entre produção e consumo, transição entre um surto de prosperidade e de outro de depressão. Tudo isso, crise, evolução ou degradação, é o pico de algo bom para algo ruim, da saúde à doença súbita. E para encerrar, houve um episódio, para resumir tudo isso aqui, crise. Certa feita, Moisés volta ao arraiar, depois de ter conversado com o Eterno no monte, e ele nota que Arão, seu irmão, estava moribundo, e ele chega a seu irmão e diz: Arão, o que houve contigo, homem? Por que estás moribundo? E Arão olha para seu irmão e diz: é o povo. O povo está dizendo que só sou sacerdote
porque sou teu irmão, seria o primeiro caso de nepotismo registrado na história. Que isso, irmão? Não fui eu que te escolhesse, mas foi Deus que te escolheu. Eu vou conversar com Deus agora, porque não é causa de eu militar sobre isso. E ele foi buscar resposta com Deus, irmãos. Eu não sei que crise você está passando, mas quando o assunto é espiritual, a causa é espiritual. Nós lemos essa manhã, Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz. E Moisés colocou causa diante de Deus. E nós sabemos o resultado disso. Foi colocado diante do altar de Deus varas com o nome de cada um, príncipes de tribos, e sobre a casa de Arão foi colocada a vara de Levi. E diz a palavra do Senhor que a vara de Levi floriu. E ali foi confirmado que foi Deus que havia chamado. Pouco tempo depois, Miriam e Arão, irmãos, os da própria casa, cocheando contra Moisés. E Deus percebeu o coração acilmado de Miriam. Quando Moisés adentrou, irmãos, Deus não disse nada. Diz a palavra do Senhor que foi no abrir